Tudo bem? Todo mundo super animado, sem sono. Glória a Deus, né, por esse dia. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus. Nessa manhã nós queremos agradecer e engrandecer o Teu nome, Pai, por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor infinito, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, Pai. Dirige, Senhor Deus, esse tempo todo de oração, de ensino da palavra, a pregação, os louvores, Pai. Tudo que será realizado aqui nesta manhã, Pai, seja para a glória e louvor do Teu nome. Nós te amamos, Senhor. Queremos mais de Ti, Pai. Vem com Teu Espírito Santo e enche-nos da Tua presença. Abençoa as nossas vidas e a nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só um momentinho. Será que está funcionando? Beleza. Maravilha, vamos lá. Então, dando sequência ao estudo do breve catecismo de Westminster, nós hoje vamos estudar a pergunta 86, a pergunta 87, o que é fé em Jesus Cristo e o que é arrependimento para a vida. A gente já vai responder e depois a gente vai desenvolver, tá? Então, fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, guarde essas duas palavras, graça salvadora, pela qual o recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Em Efésios 2:8 vai dizer, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Esse é um versículo chave para todo crente. A gente tem que conhecer de cor esse versículo. Não só decorá-lo, mas entendê-lo, né? Que a salvação é pela graça e não por obras. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, por ter um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Aí em Atos 2, 37 e 38, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Esse é aquele momento da grande pregação de Pedro, né, onde houve a conversão de mais de 3.000. O que é conversão? E aqui eu gostaria de ajuda de vocês. Vamos ver o que cada um pensa, né, sobre o que é conversão. Quem pode começar? O que é conversão? O que você entende? Não tenha medo de errar, de se expressar. Fique bem à vontade. Por exemplo, comum do dia a dia são as placas de trânsito, né? Isso. Direção, você conversa, Muda a direção. uma mudança de direção. Legal, mudança de direção. Mais alguém? Paulão? Arrisca? Legal. Uma mudança de direção. Casal, arrisca alguma coisa? Mudança de direção. Legal. Vamos ver aqui, não é uma definição, tá? Mas é uma compreensão do que é conversão. Então a conversão... Oi, pode falar, meu irmão. Converter é transformar. Ótimo. Muito bom. Mais alguém? Irmã Conceição? Mudança de vida. Uma vida nova. Isso, deixar de fazer as coisas erradas e fazer o certo. Isso. Vamos lá.
A conversão ocorre quando o Espírito Santo, por meio do chamado eficaz, guarde essas palavras, chamado eficaz, regenera o pecador, iluminando sua mente e renovando sua vontade, de modo que ele imediatamente responde com fé salvadora e arrependimento para a vida, contrição verdadeira, abandono do pecado, confiança total em Cristo como Salvador e perdoador de seus pecados. Então a gente falou, né, de atitudes, né, na conversão. Então você muda de direção, você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Mas tem algo inicial. O que é inicial aqui? O Espírito Santo, né, chama e regenera o pecador. Como que isso é conhecido? Alguém já ouviu falar sobre isso? É o novo nascimento, isso mesmo. Vamos adiante. Vamos ver alguns exemplos de conversão na Bíblia. Talvez a conversão mais conhecida é do apóstolo Paulo, né? Então, Saulo, né, a gente sabe que ele era um judeu religioso, né, muito preparado, muito capacitado no judaísmo, né, muito reconhecido. E ele está a caminho de Damasco levando cartas para perseguir os cristãos. Bom dia, sejam bem-vindos. Então ele está levando cartas, né, para perseguir os cristãos. E a gente sabe que houve aquela experiência, Paulo tem aquele momento em que há uma teofania, né, uma experiência de uma grande luz e um som, e Jesus fala com Paulo, Saulo, né, Saulo, por que me persegues? Né? E aí imediatamente Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então veja que aqui houve também um chamado, né? Houve um chamado e Paulo não questionou o chamado, ele simplesmente obedeceu, porque houve uma ação do Espírito Santo. Outro texto, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O que aconteceu? Ela já era uma religiosa, né? Ela era uma gentia, que era judia, né? E o que acontece? O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então há uma ação direta do Espírito Santo na conversão, no chamado. É isso que eu estou tentando deixar claro, tá? Vamos lá. Aqui uma ilustração para a gente tentar compreender. Bem aqui no rodapé, tá, chamado eficaz, regeneração e resposta. Isso faz parte de uma ordem, né? A teologia estuda, né, como as coisas acontecem. Ela tenta dar alguma resposta de como Deus age, né? E nós temos na teologia o que se chama Ordo Salutis, a ordem de salvação. E ali a gente tem uma parte dessa ordem. Começaria em eleição, chamado eficaz, regeneração, arrependimento e fé, justificação, adoção, depois vem santificação, perseverança e glorificação. Mas aqui a gente está vendo que nessa ordem existe um chamado eficaz. Essa ação do Espírito Santo no coração do homem. Ele ilumina a mente do homem e transforma o coração do homem, capacitando ele a ter fé e arrependimento. E isso é uma graça de Deus. É um presente que Deus dá, né? Essa capacidade de o homem descobrir que ele precisa conhecer sua condição perdida
deve ter um coração quebrantado pelo pecado, deve se voltar dos caminhos do pecado e morte. E na fé o homem precisa saber que Jesus fez para salvar os pecadores. Deve ter uma genuína percepção da necessidade de Cristo. Deve voltar-se para Cristo e descansar somente nele para a salvação. Ou seja, o Espírito Santo chama a pessoa. Ocorre uma transformação no coração dela. Nem todas as pessoas atendem, ouvem, né? Umas ouvem a pregação, e tudo isso acontece através da pregação do Evangelho, né? É o meio externo que Deus usa para fazer essa revolução interna. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas entra por aqui e sai por aqui, certo? Eu mesmo, antes de me converter, ouvi algumas vezes a palavra. E ela entrou por aqui e saiu por aqui. Mas houve um momento em que o Espírito Santo agiu eficazmente. E essa ação eficaz fez com que eu tivesse fé, que eu preciso de um Salvador, e me levou ao arrependimento. Isso chama conversão. Então a gente precisa entender o quê? Que há uma ação do Espírito Santo na vida do pecador, e a partir dessa ação do Espírito Santo há um novo nascimento, ou regeneração, e só a partir dali ele consegue ter fé e se arrepender. Fé e arrependimento são atos do homem. Tá? Não é Deus que se arrepende, não é Deus que tem fé. É o homem que tem que ter fé e arrependimento. Mas isso só vem pela graça de Deus. Por isso é importante. A glória é sempre de Deus. Alguma dúvida aqui? Algum questionamento? Vocês compreendiam mais ou menos dessa maneira? Ou está estranho? Ou faz mais sentido agora do que antes? Então isso... Perfeito, Paulo. É isso. O homem natural, ele é pecador, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E os nossos pecados fazem distância, né, de Deus. E o homem não regenerado, ele não tem interesse por Deus. Ele não quer saber de Deus. Se você for lá no mundo, no pecado, e perguntar para eles sobre Deus, se você se interessa por Deus, eles não vão querer nem saber de Deus. Né? E assim éramos nós quando não tínhamos sido regenerados. Nós também buscávamos o pecado. E isso não nos afetava. Uma pessoa alcoólatra, né, que bebe todo o tempo, ou usa droga o tempo todo, ele não está arrependido. Ele vai procurar se drogar, ou se não houver uma ação de Deus, ele vai continuar naquela vida. Vamos adiante. 3 elementos necessários para a conversão. Então, o pecador morto, né, e aqui todos estão mortos no pecado, né, o pecador morto é regenerado pelo Espírito Santo e é capacitado a crer no Evangelho. Ele é ensinado de sua condição perdida e a necessidade de Cristo. Segundo, o pecador sente convicção pessoal pelos seus pecados e necessidade de Cristo como seu Salvador. E terceiro, o pecador abandona o pecado e volta-se para Cristo em confiança e dependência. Então, existe um ato instantâneo do Espírito Santo na regeneração, né? Mas essa percepção de convicção pessoal e abandono do pecado, ela pode ser gradual, ela pode ir acontecendo, ela pode ir amadurecendo em níveis maiores. E qual a diferença entre a verdadeira e a falsa conversão? Vamos lá. Quem me ajuda aqui? Mudança de vida é um sinal. Oi? Desculpa? Os frutos, perfeito, ótimo. O que mais? Comportamento, o que mais? Não tenho medo de errar, vamos falar, gente. A verdadeira conversão não é apenas aparente também, né? Isso. É uma conversão interna. Isso, muito legal.
É algo que acontece interno também, não é só externo. Tá? Como que ela acontece interno? Vamos ver se alguém responde. Gente. Isso. Isso. Consciência incomoda. Uhum. Perfeito. Mais alguém? Presbítero? Acho que quando o homem consegue, não é o homem em si, mas o Espírito Santo convence o homem de que ele não é capaz de se converter, né? Uhum. Alcançar a salvação por si só, né? Isso. Ou por esse esforço só. Uhum. Então, o lance da conversão falsa, né? A pessoa que tem conversão, ou que tenta trilhar um caminho de convertido entre aspas falso, a pessoa tenta sempre forçar que ela é capaz, né? Uhum. Não é o sentido contrário. Tentar sempre fazer algo exterior, né? Mostrar exteriormente. Mais alguém? Mariane? Como? Isso, arrependimento é interno. É um sentimento, né? Que acontece dentro do coração. O que mais? Coração quebrantado. Mas vamos ver um lado positivo. Fé. Isso. Isso, o Espírito Santo confirma com ela, né? O Espírito Santo testifica no coração dela, né? Outra coisa positiva. Sede da palavra, perfeito. O que mais? Domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo, acontece dentro do interior da pessoa. O que mais? Está faltando uma coisa, gente. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Hã? Amor, amor por Cristo. Amor pelos irmãos, amor pela obra de Deus, amor pelo Evangelho. Isso é obra da conversão. Aquele que não é verdadeiro convertido, ele não tem esse amor. Ele não aumenta esses afetos por Cristo, né? Esses afetos vão sendo aumentados, né? E é uma oração que a gente pode fazer, né? Para que Deus aumente esse amor que nós temos por Ele mesmo, né? Isso é muito legal. Vamos adiante. Falsa conversão. Conhecimento. Quantas pessoas, né, a gente já ouviu falar, ou conheceu talvez, que conheciam a Bíblia de capa a capa, que decoravam todos os versículos, mas a vida dela não batia com aquilo que ela sabe, com o conhecimento todo que ela sabe, né? Então ela conhece muito, muito, muito. Mesmo o apóstolo Paulo, né, antes da conversão, talvez ele fosse ele estudou aos pés de Gamaliel, foi um dos maiores mestres, o Rabã, não é nem Rabim, não é um rabino, é um super rabino, né, o Gamaliel. E Paulo aprendeu aos pés dele. Então era um homem cheio de conhecimento das Escrituras, né? Então nem sempre conhecimento é uma prova de que a pessoa realmente teve uma verdadeira conversão. Sentimento, né? E aqui acontece bastante, principalmente, né, de uma forma generalizada no meio evangélico, no meio pentecostal, das pessoas forçarem as pessoas a irem para a igreja, né? Vamos, né? A gente convida, né? Mas tem pessoas que se tornam chatas, desculpa a expressão, né? Mas as pessoas se tornam chatas, as pessoas se tornam, elas constrangem as pessoas a ir na igreja. Oi? Não entendi. Inconveniente, exato, né? Então a pessoa quer levar a outra força, né? E às vezes até mesmo pastores, né, fazem apelo de tal maneira que constrange as pessoas, né? Eu vou ficar aqui 2 minutos em silêncio até alguém se levantar e aceitar Jesus. Alguém já viu alguma coisa parecida com isso? Eu sei que Jesus está chamando você.
É o convencimento do Espírito Santo, é o convencimento do homem. Né? Então, a obra é do Espírito Santo, não do homem. A emoção, né? Então, cria-se toda aquela atmosfera, né, de carinho, de amor na igreja, tal, né? Então, cria uma atmosfera, faz um teatro bacana, e aquela emoção, a pessoa está comovida, linda, né? O teatro, a apresentação, linda, a pessoa chorou, né? E aí faz o apelo, daí ela vai por emoção e aceita Cristo. Né? Não estou dizendo que pode acontecer. Para Deus não é impossível. O Espírito Santo pode converter aquela pessoa daquela maneira. Não estou dizendo que não. Né? Mas às vezes acontece da pessoa ter aceito Jesus. Né? Tem um familiar que aceitou Jesus num dia, e no outro ele foi lá bater na porta e entregar Jesus de novo, porque ele não queria Jesus. Então, veja o erro, né? A pregação tem que ser do Evangelho, né? Não uma empolgação, não um sentimento. Crise. Força de vontade. Isso acontece muito agora, no final do ano, né? Então a pessoa coloca lá, vou fazer dieta, vou para a academia e vou voltar para a igreja. Né? Ele coloca as metas e força de vontade, eu vou para a igreja. Né? Então, não necessariamente está errado, mas às vezes a pessoa só na força de vontade ela não vai perseverar, porque precisa uma ação do Espírito Santo. Né? Precisa uma ação do Espírito Santo para agir. Exemplos de falsa conversão na Bíblia. Então nós temos lá em Atos 8, 13 a 24, Simão o mago. Alguém lembra dessa passagem de Atos? Então Simão o mago, ele era um judeu, e haviam muitos judeus esotéricos, assim, judeus que faziam curas milagrosas, né? Tinha muito isso também. E Simão era conhecido lá em Samaria, né? E Filipe, o evangelista, estava lá pregando o evangelho e fazendo grandes sinais, né? Pessoas sendo curadas, pessoas se convertendo, sendo batizadas. E olha lá que Simão, o mago, ouviu o evangelho, creu e foi batizado. Ele creu e foi batizado. Mas o que aconteceu? Quando Pedro, né, a igreja de Jerusalém viu que estava acontecendo um avivamento lá em Samaria, através do evangelista Filipe, mandou Pedro e João. E Pedro e João vão lá e começam a orar pelas pessoas. Né? E eles veem que aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo. E aqui cabe um tema polêmico, né? Porque no meio pentecostal se afirma categoricamente que aquele momento em que Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo, alguma coisa acontecia. Né? Então as pessoas falavam em línguas. Mas o texto não fala exatamente isso. O texto fala que acontecia alguma coisa naquele momento. Mas não é claro, não fica claro que era o falar em línguas. Tá? E ele quis comprar aquele dom. Ele ofereceu dinheiro para Pedro e João para receber aquele dom, para que quando ele colocasse a mão sobre as pessoas, elas recebessem o Espírito Santo. Ele creu e foi batizado. Né? Mas o interesse dele era outro. O interesse dele era poder, era status. Né? Muitos que creram em Jesus, mas ele não confiava neles. Então muitas pessoas seguiram Jesus. Até Jesus falou, vocês vêm aqui por causa do pão. Eu fiz multiplicação dos pães ontem e hoje vocês estão aqui. Por interesse. Judas Iscariotes, né, no círculo apostólico ali, estava junto dos 12. Né? Ele creu em Jesus também. Depois nós vamos distinguir isso, crer, né, uma fé superficial e a fé que acontece pela obra do Espírito Santo. Hebreus 6, e esse é um texto que usam bastante, né, para falar, né, quando
quando nós, da Igreja Reformada, presbiterianos, né, os reformados de uma forma geral, afirmam que a gente não pode perder a salvação, né, porque é uma obra do Espírito Santo e o Espírito Santo nos preserva, né, salvos. Tá? Depois a gente pode... Já foi ensinado isso, mas em algum momento que vocês tiverem dúvida, podem perguntar para o pastor, para os presbíteros, sobre isso. E alguns usam Hebreus 6, que descreve que pessoas experimentaram a graça de Deus, experimentaram as coisas de Deus, mas elas foram embora. Né? Tem outro texto que vai falar, eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Tá? Isso vai acontecer, o joio e o trigo. Pode acontecer. Tá? Portanto, pode existir fé aparente, sem conversão genuína. Está claro isso? Algum comentário? Vamos lá, gente. Às vezes, né, você sente aquela vontade de falar e fica, né, pode falar à vontade. Vamos lá. Verdadeira conversão. Então, vamos analisar bem isso. Origem. Produzida pela regeneração do Espírito Santo. Tá? Então, não é uma iniciativa do homem, é uma iniciativa de Deus. Sempre tudo é uma iniciativa de Deus. Por isso, a Igreja Reformada fala tanto e enaltece tanto a soberania de Deus. Porque Deus é soberano sobre todas as ações, todas. Então, a origem produzida pela regeneração do Espírito Santo. Qual é a resposta do homem? Fé e arrependimento genuínos. Evidência, mudança real de vida e perseverança até o fim, mesmo com quedas. Pode acontecer de um cristão genuíno, se converteu, se decepcionou, teve algum problema relacional dentro da igreja e se afastou. Ficou afastado. Mas se ele é realmente um convertido e chamado por Deus, em algum momento ele vai voltar. Em algum momento Deus vai fazer com que ele retorne para a casa de Deus. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente esteja em comunhão, como corpo de Cristo. Certo? Não tem como ser corpo de Cristo, cada um na sua casa. Tem que ter comunhão, tem que ter os dons, a gente experimenta os dons na comunhão da igreja. Natureza interna, a gente falou aqui, várias pessoas falaram, interna, profunda e duradoura. Frutos, foi falado também. Amor por Cristo, luta contra o pecado, crescimento espiritual. O que vocês estão fazendo aqui hoje, nessa manhã, demonstra conversão. Vocês querem crescer no conhecimento de Deus. Ninguém está aqui porque quer ganhar status. Né? Ninguém levanta cedo, se prepara para ir na escola bíblica porque quer status. Né? Vocês querem crescer. Isso é uma demonstração de fé genuína. Falsa conversão, origem apenas no chamado externo, sem regeneração, a pessoa não nasce de novo. Resposta, emoção, decisão momentânea, opressão externa. Evidência, mudança superficial e abandono posterior. Então a pessoa começa bem. Quem a gente já não viu, né? Pessoas começaram bem na igreja, na caminhada cristã, foram indo bem, de repente abandonaram tudo. Né? E voltaram, não é que abandonaram tudo e ficaram na delas, não, voltaram ao pecado e às vezes, muitas vezes pior. Na verdade, não saiu, né, Paulo? Não saiu. Não entrou e não permaneceu. Natureza externa, temporária, inconsistente, e o frutos, falta de arrependimento contínuo, ausência de transformação, retorno à velha vida. Estamos finalizando. Fé e arrependimento são uma graça para toda a vida. Isso é preciso entender, que fé e arrependimento vai te acompanhar até a volta de Cristo. Tá? E isso vai crescendo, vai sendo alimentado. Regeneração é instantânea, é um ato único de Deus. A regeneração é um ato monergístico. Tá? Essa palavra é interessante, monergismo e sinergismo. Monergismo, quando a gente fala em teologia, monergismo fala
da ação de Deus, monergismo. A nossa salvação é monergista. Então, é Deus quem agiu primeiro. Não precisa da ajuda do homem. Sinergismo é quando o homem ajuda na salvação. Tá? Esse é um debate teológico entre o calvinismo e o arminianismo. Tá? João 3, do 3 e 7. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. A conversão tem um ponto inicial na regeneração, gerando fé e arrependimento instantâneos. Porém, estes elementos seguem se desenvolvendo durante toda a caminhada cristã. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7:10. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Então, a salvação não é alguma coisa que você marca na agenda, né? Dia 7 de dezembro de 2018, eu me converti. Né? Pode até ter acontecido naquele momento mesmo, pode acontecer. Mas, de uma forma geral, ela acontece sem a gente ter uma data fixa. Né? Então, ocorre, você ouve o Evangelho, em algum momento você ouviu o Evangelho, talvez não foi no primeiro culto, talvez não foi no segundo, no terceiro, ou no quarto, ou talvez tenha sido no primeiro, mas em um momento você ouviu o Evangelho e creu. Né? Creu, viu a necessidade de um Salvador, viu a tua condição de pecador, a nossa condição de pecador, e viu que era necessário se arrepender, né, dos maus caminhos. Esse entendimento, às vezes, demora. Às vezes as pessoas nem entendem o que é fé, nem entendem o que é arrependimento. Mas esse sentimento interno, que essa revolução que o Espírito Santo faz no coração do homem, ele vai acontecendo. Talvez hoje vocês já entendam exatamente isso, o que é fé e o que é arrependimento. Mas logo que vocês se converteram, talvez vocês nem entenderam o que era isso. Algum comentário aqui? Alguém lembra exatamente o dia, a hora que se converteu? Pode acontecer, não estou dizendo que não aconteceu, entendeu? Pode acontecer. Aí, para finalizar, só uma frase de um puritano: há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Então, essa é a última mensagem que eu queria deixar, que pode ver quando eu levantei as questões, né, sobre coisas que acontecem internamente, né, a gente sempre olha muitas vezes o lado negativo, né, do pecado, do arrependimento e de más ações e tudo mais. Mas há um lado maravilhoso, que é o amor de Cristo. Né? Como o pastor pregou algumas semanas aqui, o amor de Deus é infinito, a misericórdia de Deus é infinita, a graça de Deus é infinita. Não é isso, pastor? É maravilhoso isso. Quando a gente começa a perceber que o amor de Deus é tão grande, e a graça dele é tão grande, que escolheu a mim e a você. Aí a gente tem a compreensão de que há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Muito obrigado. Gostaria que vocês comentassem alguma coisa, participem, quero ouvir vocês, o que vocês acham, se é isso mesmo, conversão é isso, vocês entendiam diferente, faz mais sentido? Pastor, estou vendo que o senhor quer falar alguma